Meu primeiro São João que eu estou participando. Eu sou do sul do país, então a cultura é um pouco já diferente lá. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir desculpas a vocês por qualquer barulho externo, porque eu moro no Nordeste e estou gravando esse vídeo em pleno São João. Se você é do Nordeste, você já deve saber como é que funcionam as coisas por aqui. Se você é de fora, vocês precisam vir para vocês sentirem na pele como é a pressão do nordestino no São João. Então, relevem qualquer barulho externo, barulho de cachorro, barulho de conversa, barulho de fogos, barulho de música, de forró e do que for, relevem. Vamos nos concentrar apenas no conteúdo desse vídeo que tá muito importante, muito show de bola. Antes de qualquer coisa, sei que é chato, mas pessoal, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe se você gostar, curta, deixe o seu comentário que agrega demais e ajuda esse conteúdo aí um pouco mais longe para as pessoas que realmente precisam ouvir esse conteúdo, sobretudo pessoas cristãs. Vamos lá, eu queria falar com vocês sobre duas coisas. Primeiro, os cristãos que eles entendem que ser santo é viver de forma separada, da forma de que eu não posso me relacionar com o mundo e eu tenho que me separar de tudo que existe no mundo. Eu gravei semana passada um vídeo falando sobre a fala do pastor André Valadão, que disse, olha, não mande seus filhos para a universidade e tal, porque eles vão se perder, as suas filhas vão virar vagabundas, vão virar doidas se forem para a faculdade, então não mandem e tal. Nós gravamos um conteúdo sobre isso, já expliquei tudo lá direitinho, mas vou falar um pouco mais sobre isso também hoje. E nós vamos falar também sobre aquelas pessoas que elas estão inseridas sim nos eventos mundanos, eventos seculares, eventos do cotidiano mesmo, que todo cristão está, mas que elas perdem grande oportunidade de pregar o verdadeiro evangelho. E por isso que essas pessoas são aceitas. Mas vamos lá, vamos falar sobre o primeiro caso, a primeira situação. As pessoas que acham que elas serem santas, elas viverem num mundo completamente oposto a esse. Vejam esse vídeo de uma academia cristã. Algum pecado em se fazer uma academia cristã? Algum pecado em você fazer algo exclusivo para cristãos? De forma nenhuma. Existem academias de todos os tipos, exclusividade para qualquer público e com o público cristão, porque seria diferente? Pode ter sim. O problema é quando nós achamos que nós precisamos ter uma academia nossa para que a gente não peque, para que a gente consiga viver em santidade, para que a gente não olhe para aquelas irmãs não, aquelas pessoas, aquelas mulheres que estão lá com roupas indecentes e etc. É óbvio que nós cristãos, servos do Senhor, mulheres tementes a Deus, homens tementes a Deus, nós não podemos estar olhando para pessoas que estão com essas vestimentas, sobretudo de forma desejosa, desejando aquela pessoa. Evitar o olhar, evitar fazer aparelhos que não te deixam uma visão muito de frente com uma pessoa que está malhando, que está com roupa indecente e tal. Procurar se abster realmente de tudo isso. Mas quando a gente acha que a nossa santidade está baseada nos locais que nós frequentamos, de forma a dizer assim que eu tenho que fazer um shopping cristão, porque se eu for para os shoppings convencionais que já existem, eu corro o risco de pecar. Eu tenho que fazer uma academia cristã, porque se eu não tiver essa academia cristã, então eu corro o risco de pecar, eu vou ouvir música do mundo, eu vou cair na tentação, eu vou pecar e tal. Isso revela muito forte, com muita intensidade, a fragilidade da nossa fé. Que nós precisamos nos isolar de tantas coisas para que a gente possa se manter fiel a Cristo. Então essa é uma fé muito rasa, que não está alicerçada no fundamento do cristianismo, que é Cristo. Cristo, ele nos fez para estar no mundo, para viver as coisas do mundo, para ter um trabalho, para fazer uma faculdade, para praticar um esporte, para se divertir, para fazer o nosso lazer, para sair com a nossa família. Cristo, ele não nos fez, ele não regenerou o nosso coração para sermos párias da sociedade, para vivermos afastados de tudo que é ambiente do mundo, tudo que as pessoas se propõem a fazer por não serem cristãs. Então eu tenho que me afastar, eu tenho que viver. Não, de forma nenhuma. O próprio apóstolo Paulo, ele vivia nesse meio secular, ele vendia tendas, ele estava ali conectado com a realidade do mundo. E às vezes nós cristãos achamos que para nos mantermos em santidade nós precisamos ter as coisas próprias nossas. Se o intuito for esse, isso vai revelar o quão fraco nós estamos de fé. Por isso que muitas vezes somos tentados e caímos em tentação, porque a gente acha que a nossa fé ela só vai se sustentar quando a gente estiver num ambiente exclusivo para cristãos. Então isso é um problema muito grave, isso é um problema muito sério, gente. Nós precisamos ter uma fé tão forte a ponto de estarmos em qualquer ambiente
sem nós nos corrompermos. Essa é a missão do cristão. A sociedade, o mundo precisa de cristãos fortes e não de cristãos Nutella, cristãos fracos, frágeis, que se corrompem com qualquer coisa. Mas, em segundo lugar, eu queria falar agora sobre a pregação, né? Teve uma pregação na inauguração da Copa América, da abertura dos jogos e tal. E a gente pode pensar assim, se por um lado tem esses cristãos radicais que não querem se misturar com o pessoal do mundo, por outro lado tem essa galera que está pregando, olha que maravilha, estão pregando na Copa América. Então veja aí o sermão pregado na abertura da Copa América. Sermão não, foi talvez uma palavra dada na abertura dos jogos da Copa América. Dios bendiga América. El mensaje de Cristo sigue vigente y hoy en día. Y Él nos llamó a la paz, a la comprensión y el perdón. También nos dijo, cree, porque para aquel que cree todo le es posible. Y estas palabras nos alientan a no desanimarnos, a creer en grande y creer que todo se puede. Dios bendiga a todas las naciones de América, a cada equipo y a cada deportista, a todos los hinchas y dirigentes y a toda la familia del continente, en el nombre de Cristo Jesús. Amém! Então, esse foi o sermão, essa foi a pregação, essa foi a palavra que foi dada. Cristãos pregando para não cristãos em um evento secular. Maravilha, né? Seria se o evangelho de Cristo estivesse realmente sendo pregado. Quando você pega esse sermão, tem alguma coisa de errado com esse sermão? Não, não tem nada de errado. Mas esse é um dos problemas da igreja atual. Ser muito superficial. Veja que esse pregador ele vai endossar a necessidade de nós perdoarmos, de nós fazermos alguma coisa, mas ele não diz que o problema real do ser humano e a necessidade maior do ser humano é de se arrepender dos seus pecados. Que esses pecados está os levando em direção ao inferno, à perdição de suas almas. Quando ele diz que Cristo ele nos dá uma capacidade de vencermos, de ser, tudo isso é verdade. Só que quando você não se aprofunda nas coisas, não entende o real problema das coisas, da situação, nós estamos deixando passar uma grande oportunidade de pregarmos o evangelho genuíno. Porque Cristo não veio, não se sacrificou, não morreu numa cruz para sermos vitoriosos nessa terra. Cristo morreu numa cruz por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, por causa do pecado da humanidade. Então, é algo surreal. É a mesma coisa que uma pessoa cancerígena chegar no médico e o médico, ao invés de dizer assim, olha, você tem um câncer, você precisa se tratar. O médico vai dizer, olha, você não tá tão legal assim. E ficar, suavizando, usando de eufemismos, mas não dizer a gravidade daquele problema. É um mal que ele faz para aquele paciente. Se esse paciente depois ele descobre que ele está com câncer e que aquele médico ocultou o diagnóstico, ele vai processar esse médico por falta de ética médica, né? Por não contar qual era o real problema. Essa mesma questão do cristianismo. Nós temos um grave problema. E o grave problema não é que as pessoas estão desempregadas, não é que as pessoas estão passando fome, não é que as pessoas, que existem, os diversos problemas sociais. O grave problema da humanidade é que ela caminha em passos largos em direção ao inferno. E isso precisa ser dito. Por que esse tipo de evangelho está chegando tão facilmente na Globo, nas mídias, nos eventos esportivos? Porque não é um evangelho genuíno de Cristo. Não é um evangelho que confronta. Não é um evangelho que aponta o pecado. Por que João Batista foi preso, né? Já que a gente está falando de São João, né? Embora o São João, não sei se seja uma referência a João Batista ou João, o apóstolo, mas por que João Batista ele foi preso? Porque ele chegou na cara do rei e disse, olha, não é lícito que você possua a mulher do seu irmão. Você está pegando a mulher do seu irmão, isso daí é errado. João Batista apontou o dedo na cara dele, falou umas boas verdades e disse que ele precisava se arrepender. E aí ele foi preso, o rei não gostou, ele foi preso. Mas os cristãos hoje em dia estão facilmente sendo aceitos. Por quê? Qual é o evangelho que está sendo pregado? O evangelho desse aí, ó. Cristo veio e você vai vencer, a gente precisa se amar, a gente precisa perdoar, e tá tudo tão bonito, tá tudo muito harmonioso. É por isso que essas pessoas estão tendo espaço. Eu postei no meu Instagram um vídeo do cantor Natanzinho no seu show cantando uma música gospel. Uma música gospel que nem sequer diz assim, Senhor, sou pecador, preciso de... Não, uma música gospel que diz, Jesus vai fazer isso por você, Jesus vai te abençoar, vai te dar aquilo, tal, não desista, não chore, pá. E aí ele dedica 5 minutos do seu show para cantar a música gospel e na sequência tá cantando Tem Cabaré Essa Noite. E na legenda desse post dele, ele vai dizer assim que ele é muito devoto de Cristo, ele ama Cristo, ele admira demais. Mas você vê, as pessoas usam Cristo
para poder amenizar a sensação de pecado que existe nelas. Ou seja, ao invés delas se arrependerem e dizer assim, eu não vou fazer mais, eu vou parar de cantar esse tipo de música, eu vou parar de viver essa vida de prostituição, de pecado. O que é que elas fazem? Elas usam o falso Cristo, o Cristo do David Leonardo, o Cristo do Tiago Brunet, para poderem dizer assim, não, eu tô com a sensação de estar um pouco menos sujo. Então, beleza, eu vou fazer isso aqui no meio do show, para que eu continue pecando à vontade. Esses caras assim, David Leonardo, Tiago Brunet, esse tipo de gente, é o tipo de pessoa que o Neymar ouve, que posta nos seus stories, para poder se sentir bem com seu próprio pecado. Porque a partir do momento que alguém apontar o dedo para eles, assim como Natan, o profeta Natan fez com Davi, essas pessoas são canceladas da mídia, dos eventos, elas não participam mais. Então, enquanto elas pregam um Jesus light, um Jesus gente boa, um Jesus paz e amor, que te ama e te entende a forma que você está, que o seu pecado é só um detalhezinho, mas você é muito melhor que isso, essas pessoas serão aceitas. Mas a partir do momento em que pregarem o verdadeiro evangelho, aí sim elas serão canceladas. Se você pegar o seu banquinho e for para uma praça, subir nesse banquinho e começar a pregar o evangelho de Cristo, e ao final dessa pregação você descer e você for aplaudido, tem alguma coisa errada com a sua pregação. Porque o cristão, ele é odiado pelo mundo. Por quê? Porque tudo que você, cristão, vai falar vai ferir esse mundo. Porque a prática da homossexualidade é pecado. Trair a esposa é pecado. Não amar a esposa como Cristo amou a igreja é pecado. Não se submeter a esposa ao seu marido é pecado. Então, absolutamente tudo que você for pregar sobre Cristo vai ser ofensivo. O evangelho é ofensivo. Então, se você está pregando, está sendo aplaudido no estádio, como foi esse cara aí, tem alguma coisa errada. Todas as pessoas, sem exceção, que pregou o verdadeiro evangelho, o evangelho de Cristo genuíno, foi perseguida. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Qual que é o cristianismo que está sendo pregado? O cristianismo do Brasil, que tem 80% de cristão no Brasil e tem mais roubo que tudo. 80% de cristão. Quem foi eleito agora foi um presidente ladrão, corrupto, bandido. 80% de cristão. Reflita sobre o seu cristianismo. Por mais que você pense assim, eu sou apenas um. Faça a diferença. Por amor de Cristo, por amor do seu evangelho. Meu primeiro São João, que eu estou participando, eu sou do sul do país, então a cultura é um pouco já diferente lá. Mas a gente está vivendo algo muito incrível nesse tempo na nossa carreira, dentro daquilo que a gente faz, que é ir a lugares que antes nunca havia acontecido algo semelhante. Então, desde Barretos, que nós fizemos e vamos fazer de novo agora no ano de 2024, Pecuária de Goiânia, agora o São João aqui de Campina Grande. Ou seja, é algo muito incrível que está acontecendo e as pessoas até ficam pensando, poxa, mas será que cabe isso? Porque, na verdade, o evangelho cabe em todo lugar. Ele precisa entrar em todos os lugares, em todos os palcos, e quando o centro das atenções é Jesus, pode ter certeza que não tem como ser ruim. Ele é o único que pode e que tem o poder de transformar a vida de alguém para sempre. A gente está na Tour Nova, na verdade hoje a gente é a mensagem da Tour Nova aqui em Campina Grande. O tema da mensagem é antes e depois. Ou seja, uma mensagem que tem o poder de transformar a vida do ser humano, mas que consegue fazer essa divisão de antes da mensagem e depois da mensagem. Então é uma mudança muito poderosa e que só essa palavra tem o poder de fazer. David, qual o significado da renovação espiritual para as pessoas que buscam e também procuram entender e não entendem muito? O que é que você tem a falar sobre isso que eu falei agora? Olha, a questão de renovo espiritual, ou de ter essa vida espiritual viva, ela é muito importante.